As contas das estatais federais do Brasil devem fechar 2024 com o maior rombo dos últimos 15 anos. De janeiro a agosto deste ano, o déficit atingiu 3,3 bilhões de reais. Bem-vindos ao Minuto Econômico, o canal que traz análises claras e informações confiáveis sobre os principais acontecimentos do cenário econômico. Hoje, mergulhamos em um tema intrigante: as finanças das empresas estatais brasileiras. Afinal, como é possível que 9 das 13 estatais que apresentaram déficit em relatórios recentes estejam, na verdade, operando com lucro? Vamos entender essa aparente contradição e o que isso revela sobre a gestão pública. Tem dois componentes nessa história, Caniato. Tem o componente dos incentivos e o componente da competência. Quando você tem uma empresa estatal e uma empresa privada, né, geralmente a estatal vira cabide de emprego. Eu vou colocar, eu sou alguém poderoso, eu tenho poder sobre estatal, eu vou colocar os meus amigos lá. Mas, Roberto, esse seu amigo não entende nada de petróleo. Que isso? Mas ele contrata uns técnicos que entendem. O importante é ele estar lá, decidir onde vão ser feitos os investimentos da empresa, resolver, dar uma olhadinha nos contratos para ver quem é que está ganhando os contratos. Isso é que é importante. Então, tem essa questão da competência. Geralmente, não é regra, mas em geral, você tende a ter pessoas menos competentes nas estatais, na direção das estatais, porque são pessoas políticas, né? Um dado chamou atenção nos últimos levantamentos do Banco Central. As empresas públicas federais acumularam um déficit de 6,4 bilhões entre janeiro e novembro deste ano. Porém, segundo a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, esse número não significa prejuízo. Mas como isso é possível? A ministra argumenta que a contabilidade pública, utilizada pelo Banco Central, registra os gastos de forma imediata, sem considerar o tempo de amortização dos investimentos. Já a contabilidade empresarial, usada para avaliar a saúde financeira de empresas privadas, distribui esses gastos ao longo do tempo. Isso significa que muitas dessas empresas estão investindo em expansão e modernização, o que impacta os números no curto prazo, mas fortalece a operação no futuro. Qual que é o recado que esse déficit nos traz? A gente precisa mudar a gestão dessas empresas, Carol. Pelo menos foi isso que, com boa parte, assim, um consenso de todos os economistas que eu conversei ontem, quando a gente teve esse dado do Banco Central, trazendo esse déficit. E o porquê que é muito preocupante? 2023, a gente já encerrou com as estatais com déficit de mais de 2 bilhões, o que gera o pior resultado em 8 anos. Esse déficit de 2023, a gente não contabiliza Petrobras e Eletrobras, porque essas são empresas de capital aberto, elas têm características de governança diferente. A gente está falando aqui de déficit de empresas de estatais estaduais e federais, e nesse caso, desse déficit de agora 2024, que passa dos 7 bi, menos um pouco da metade, 3,4 ali do federal, e o restante são das estatais estaduais. Por que é um ponto preocupante? A gente está falando de empresas que, se continuam tendo muita deficiência no seu caixa, precisa ter dinheiro sendo injetado vindo do Caixa da União, vindo ou seja, do Caixa da União ou dos estados, para poder conseguir suprir essa situação. Dweck destacou que o resultado do Banco Central é influenciado por aportes recebidos em anos anteriores, como em 2019 e 2020. Quando muitas estatais foram capitalizadas pelo Tesouro Nacional. Esses recursos, em grande parte, foram destinados para reforçar o caixa das companhias, mas não chegaram a ser aplicados imediatamente. Agora, com autorização para novos investimentos, as despesas aumentaram, gerando déficits momentâneos na visão contábil pública. Entre as empresas com prejuízos reais estão os Correios, impactados por desafios estruturais e operacionais. No entanto, a ministra reforça que o governo tem monitorado a sustentabilidade dessas companhias de perto. Recentemente, um decreto foi assinado para reduzir a dependência financeira de algumas estatais, promovendo maior autonomia e eficiência na gestão. Agora tem o segundo fator, Caniato, que é o incentivo. Uma empresa privada, quando ela coloca gente incompetente, ou corrupta, ou atrapalhada, a empresa privada vai à falência, quebra, perde dinheiro. A empresa estatal não.
A empresa estatal simplesmente pede mais dinheiro ao papai Estado, o papai Estado dá mais dinheiro. Lógico, o dinheiro é o nosso dinheiro, no caso. Então, mesmo quando você tem as melhores pessoas tomando conta da empresa estatal, não existe o incentivo. Imagina, né, que nós aqui recebemos amanhã a notícia que nós agora temos emprego vitalício aqui no Pingos nos Is. A gente pode falar do que a gente quiser, a audiência pode ser o que for, e nós vamos estar aqui até o fim da vida, salário garantido no final do mês. O que vai acontecer com a qualidade do programa? Vai ficar uma porcaria, né? A gente vai começar a falar de qualquer assunto desinteressante, porque não faz mais diferença se a gente dá audiência ou não. É exatamente isso que acontece com uma empresa estatal. Outro ponto importante levantado por Dweck é a necessidade de publicar simultaneamente os dados contábeis públicos e empresariais. Essa prática, segundo ela, trará mais transparência e facilitará a interpretação correta dos resultados financeiros. Mas o que tudo isso significa para a população e para os investidores? A retomada dos investimentos por parte das estatais pode indicar um impulso para o crescimento econômico no médio e longo prazo. Pensando racionalmente, Carol, você gostaria de ter uma empresa que está dando prejuízo? Não. Pois é. Aí entra, até no mercado financeiro, a gente tem um terminho em inglês que chama turnaround, que é quando você faz uma reestruturação em uma empresa que está dando prejuízo. E aí você revê estrutura de equipe, você revê a gestão, você revê se você precisa pegar dinheiro, ou no caso das empresas tem capital aberto no mercado para poder você conseguir rever a estrutura dessa empresa para que ela passe até lucro. Não é interessante você ter um crescimento de prejuízo, ainda mais numa situação como essa. E aí os economistas que eu conversei falaram o seguinte, às vezes, Débora, é aí onde entra a necessidade da gente avaliar, inclusive, a privatização de estatais que não são tão estratégicas para poder reverter essa situação de prejuízo. Porque no final isso bate na conta, isso cai num cofre do governo e isso é um déficit, é um prejuízo que precisa ser resolvido lá na frente e que só vem aumentando. 2023, a gente teve déficit passando do 2 bi. A gente não fechou 2024 e já estamos passando da casa dos 7. No entanto, será que o mercado reagirá positivamente a esses números aparentemente contraditórios? E como o governo pretende equilibrar gastos e resultados para evitar impactos negativos na economia? Essas são questões que seguiremos acompanhando de perto no Minuto Econômico. Continue conosco para mais análises e atualizações sobre o cenário econômico nacional. Afinal, entender os bastidores das finanças públicas é essencial para antecipar oportunidades e riscos. E você, o que acha dessa estratégia de gestão?